Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos. Estamos aqui para fazer a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, e o que nos coube para essa oportunidade é o capítulo 9, onde bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E o que fala das injúrias e violência. E diz assim o texto: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados de filhos de Deus. E diz assim esse item: aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolarizará contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena por conseguinte a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao seu semelhante. Raca era entre os hebreus um termo de desprezo, que significava homem de má conduta, e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão: sois louco. Evidente que, aqui, como toda a circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa? E é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união. Que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que diz Jesus por essas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque todos eles possuirão a terra. Tendo ele dito para renunciar aos bens deste mundo e prometendo os do céu. À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente ele recomenda não ligar a esses os últimos mais importância dos que os primeiros. Então, o capítulo se estende, nessa leitura, e a gente tem essa condição de falar sobre as injúrias, sobre as benevolências, são esses atributos, essas condições que nos são colocadas quase que diariamente, para que a gente possa ser testado, para que a gente possa desenvolver a nossa capacidade de entender esses sentimentos de negatividade, de situações tão adversas que vêm ao nosso encontro. Mas Jesus, através da sua palavra, através do seu ensinamento, nos propõe uma mudança de pensar, de agir, que é o amor, onde devemos ter em todos os momentos essa prática, essa continuidade do amor, essa questão da gente conviver diariamente com tanta negatividade, com tanta problemática que estamos convivendo neste momento. O convite
é mais do que muito bem lembrado, para que a gente possa, no nosso dia a dia, gerar essa energia positiva do amor e podermos, né, nos utilizarmos para que a gente possa modificar a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de se comportar até mesmo, né? Por isso que estamos aqui, neste momento, onde nós convivemos com uma pandemia, onde um vírus tem as suas características, né? Tem os seus fundamentos, no intuito de que a gente possa, neste momento, parar, repensar, né? Para que a gente possa ver o que estávamos fazendo e, a partir deste momento, desenvolver outras condições. Jesus vem nos oferecer o antídoto. Se hoje nós temos uma expectativa muito grande de uma vacina para combater esse vírus, para que esse vírus possa literalmente ser imobilizado, ou pelo menos criar condições para que possamos, né, entendermos, ou pelo menos, né, as pessoas, né, viverem de uma maneira um pouco mais tranquila, no sentido, né, de não ficarmos pensando toda hora nessa condição da doença, nessa condição do problema que esse vírus caracteriza. A gente fica pensando, né, que antídoto a gente tem de maior dentro de cada um de nós. Se as nossas injúrias, se a nossa problemática de conviver dentro de casa, de estarmos assim, muitas vezes, né, chateado, brigando, né, se comportando de maneira inadequada, muitas vezes até no trânsito, né, no ambiente de aquelas pessoas que trabalham, né, literalmente a gente diz que os nervos estão à flor da pele. Qual o antídoto para tudo isso? Qual o remédio? Qual a vacina que a gente precisa desenvolver, se não a do amor? Então, estamos aqui hoje tentando ter essa prática do amor, praticarmos essa condição do amor. E como que a gente pratica o amor? Como que a gente vacina as outras pessoas, né? Ou até mesmo, né, coloca para as outras pessoas esse antídoto do amor? Primeiro fazendo conosco mesmo, né? Nos amando aquelas pessoas que estão na nossa volta, entendendo qual são a problemática que elas estão convivendo. Não colocando o nosso problema acima de todos os outros problemas. Porque no Evangelho, demonstrando essa parte das bem-aventuranças, que são as injúrias, né? São muitas vezes as calúnias, aquilo que a gente fala para o irmão, que segundo o Evangelho está nos colocando, ele também nos traz um problema, mas também nos dá a solução. Sermos pacíficos neste momento é uma ideia que nos arremessa à tranquilidade, mesmo no momento de turbulência, mesmo no momento dessas dificuldades que nós estamos enfrentando, porque tudo isso já estava sendo previsto, já era previsto, meus irmãos. Cabe a cada um de nós entendermos o momento que estamos vivendo e seguirmos. Porque as condições que por hora são nos colocadas, nós sairemos mais fortalecidos, precisamos sair mais fortalecidos. Se os nossos ideais eram antes da pandemia, nossos ideais a partir de agora deverão ser outros. Precisamos tentar modificar ou tentar praticar essa modificação através do amor, através do entendimento, através da nossa postura. Mas ainda assim, meus irmãos, nós continuamos na condição de aprendizes. Se hoje, né, o meu dever durante o dia não foi a contento, vamos dar uma revisada para que amanhã a gente possa melhorar. Se a gente receber esta oportunidade que recebemos no dia de hoje.
que amanhã a gente possa desenvolver as nossas capacidades, nos envolvendo cada vez mais com aquilo que está acontecendo ao nosso lado. Porque se a gente não pode, muitas vezes, abraçar aquelas pessoas que estão na rua, ou que andam, né, ou que estão dentro do ônibus, ou que estão dentro de um carro, mas que a gente possa emitir um pensamento positivo para elas, para que elas sintam a sua presença, porque o exemplo ainda é o maior desafio que nós temos. Porque falar, discorrer sobre temas, falar sobre isso, sobre aquilo, como proceder, como fazer, a literatura já nos preenche, né? Mas o dia a dia que vai fazer com que a gente consiga mudar, ou pelo menos nos elevarmos um degrau diferente. Porque nós precisamos da experiência, e já estamos tendo essa experiência nessa pandemia. Literalmente a trancos e barrancos, mas estamos tendo as nossas experiências. Se estamos dentro de casa, convivemos, né, meus irmãos, com uma condição de que as coisas são diferentes ali, ou são iguais, ou como que a gente está a nossa convivência? O que a gente pode mudar se aquele espaço que a gente tem é restrito para que a gente possa atuar, né? Como que está o nosso pensamento? Como que a gente está se entregando a este momento? Perdemos a confiança ou ganhamos mais confiança? Como é que a gente está dentro de nós? Como que nós estamos, né, resolvendo todas essas questões que chegam até nós? O ambiente melhorou. Temos coisas positivas acontecendo no nosso dia a dia. Não precisamos ficar focado só em notícias não tão positivas. Tem muita coisa mudando, tem muita coisa se desenvolvendo. Tem muita caridade sendo praticada. Avançamos em algumas áreas, com certeza. Talvez recuamos em outras áreas. Sim, meus irmãos, mas faz parte da nossa evolução. Aquelas pessoas, né, que têm o seu dia a dia, seja nos hospitais, seja no atendimento a esse público mais necessitado, tem o seu dia, tem a sua condição. E ali é que nós devemos também focarmos as nossas energias, né, direcionarmos, né, as nossas preces para que tudo isso possa funcionar, o que possa atingir. E aí eu faço assim um adentro, né, ou abro um parênteses para falar um pouquinho de algumas coisas que vai dessas condições que por hora a gente está fazendo, né? Muitas vezes à noite a gente perde o sono, fica esperando, né, alguma coisa diferente. Então naquele momento que a gente que perdeu o sono, vamos usar o exemplo, que a gente perdeu o sono, que a gente fica muitas vezes revirando na nossa cama, no nosso lugar, vamos se utilizar naquele momento ali, meus irmãos, para vibrarmos, né, pelos hospitais, pelas casas, né, que têm necessidade, principalmente para a nossa casa, né, onde nós nos reunimos por muitos e muitos anos, que neste momento se encontra fechada. A gente também precisa vibrar por quem dirige a nossa casa, para aqueles que coordenam ainda. Então, esse é o momento de reflexão que todos nós devemos fazer. O que eu estou fazendo? O que eu estou contribuindo? De que maneira que eu estou participando desta mudança? Como que eu atribuo as minhas condições neste momento? Eu posso fazer um pouquinho mais? Ou não tenho condições de fazer um pouquinho mais? Eu tenho essa necessidade? Eu estou lendo? Eu estou estudando? Eu estou procurando desenvolver este amor dentro do meu coração? Ou ainda estou tão agarrado esperando que as coisas vão mudar, que as coisas vão se transformar? As coisas se transformam, mas depende de cada um de nós essa transformação. Convite à oração, convite à prece, o convite a fazer o Evangelho,
a leitura do Evangelho é muito importante para nós, para todos nós. Esse é o nosso antídoto. Essa é a vacina que tanto necessitamos, para que a gente possa continuar. E na certeza, meus irmãos, não estamos sós. Deus está do nosso lado. O nosso mentor, o nosso anjo da guarda, seja o nome que a gente vai colocar para aquele amigo espiritual que com certeza está do nosso lado, nos amparando todos os momentos, ele continua. Ele não desiste de nós. Ele está ali para nos auxiliar. Essa é a função dele, nos auxiliar. E qual que é a nossa função quando estamos aqui neste planeta, reencarnando, usando um espaço, né? Um corpo usando esse espaço aqui? Qual é a minha condição de bom espírita? Ou de um bom pai de família? Ou de um bom trabalhador? Que condição que eu me encontro neste momento? E as injúrias, as bem-aventuranças estão acontecendo. Porque nós temos essa oportunidade de estarmos aqui, neste momento. E a melhor encarnação é essa, meus irmãos. Porque nós somos um conjunto de melhoras. Então a nossa melhor oportunidade é esta, é a que estamos vivendo. Não precisamos olhar para trás para acharmos, né, que fizemos isso ou que fomos aquilo. Somos hoje, somos autênticos. Que sejamos autênticos. Que nessa convocação que Deus faz para com cada um de nós, para que a gente se doe, para que a gente faça algo, que a gente aceite, que a gente escute. Né? Como aquela música, né? Quando Cristo chama, não se pensa duas vezes. Então não vamos pensar duas vezes. Fomos chamados. Só cabe a cada um de nós executarmos o que temos para ser feito. E seremos bem-aventurados. Seremos aqueles brandos, né, meus irmãos, pacíficos. Que a gente leve serenidade nos ambientes que nós estejamos. Que a gente seja motivo de tranquilidade. Que a gente seja o transporte. Mas o transporte da fé, da esperança. E da maturidade que todos nós temos. Porque o aprendizado já veio. Nós precisamos colocar em prática. Não desistimos, meus irmãos. Porque Deus não desiste de nós. E nós não temos o mínimo, né, de condição de desistirmos de nós. Nós precisamos continuar acreditando nos nossos valores, nas nossas condições. Porque nós somos importantes. Porque Deus tem certeza que nós somos importantes. E fica nos esperando para que a gente dê o primeiro passo na direção dele. Por isso estamos aqui, sendo brando, sendo pacífico, que possamos levar essa paciência, essa calma, essa tranquilidade. Porque ela precisa vir de dentro de nós. Nós precisamos praticar para que a gente possa emanar todas essas condições de amor, de entendimento. Por isso, meus irmãos, Deus nos ama e nos ama individualmente. Que a gente tenha sempre essa certeza. Nunca estamos sós. Se nós, neste momento, estamos separados, mas por pensamento nós estamos sempre juntos. Forte abraço a todos vocês e fiquem em paz, que fiquem com Deus. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site